Então, vamos começar a nossa oficina. Então, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou enfermeira, trabalho no Grupo Mais 60 Saúde, né? O Grupo Mais 60 Saúde é composto por uma clínica, né? Pela parte da clínica, educação e tecnologia. Hoje, nós somos um grupo especializado na saúde, do cuidado, né, da saúde do idoso. Nós temos hoje em Belo Horizonte 3 clínicas, uma situada no Barro Preto, outra no Santa Efigênia e a outra unidade no Santo Agostinho. Quem não conhece, a gente convida vocês a virem conhecer a clínica. Ainda no ano de 2021, nós teremos mais 3 clínicas na Pampulha, uma em Betim e uma em Montes Claros. Então, estamos abrindo os nossos horizontes, né? Essa oficina está sendo feita em parceria com a Audiotex. E eu vou passar a palavra para a Paula, para ela explicar para vocês um pouquinho como que funciona a Audiotex. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Paula, eu sou fonoaudióloga especializada em adaptação e reabilitação auditiva na clínica Audiotex. Nossa empresa tem 10 anos de mercado. Contamos atualmente com mais de 15 unidades, distribuídas por toda Minas Gerais, além de vários parceiros pelo Brasil, para facilitar o acesso dos nossos pacientes. Somos referência no mercado e contamos com alta tecnologia e soluções para atender às necessidades individuais. Nossos profissionais são qualificados e a nossa missão é proporcionar a melhor experiência auditiva, restabelecendo as relações familiares e sociais. Hoje nós falaremos um pouco sobre a contextualização da saúde do idoso e eu vou contar para vocês um pouquinho como que vai funcionar a nossa oficina. Então, eu vou espelhar a apresentação para vocês, tá bom? Só um minutinho. Então, como eu falei, né, me chamo Ana Carolina Matosinhos, eu sou enfermeira, eu sou especialista em saúde do idoso e sou representante do Grupo Mais 60. Então, hoje começamos, né, nossa série de oficinas, né, que vai ser a Oficina do Cuidar, e ela tem por objetivo ajudar vocês, cuidadores, né, responsáveis pelo cuidado do paciente idoso, no dia a dia, né, nas dificuldades do dia a dia com esses idosos. Então, as oficinas, elas vão ser distribuídas em vários módulos. Então, nós fizemos 9 módulos, contemplando vários assuntos interessantes ao cuidado da rotina, né, do dia a dia do idoso. Os módulos vão ter duração de uma hora, sempre às quartas-feiras à tarde, de 15 às 16 horas. Então, hoje nós começamos com o módulo de rotina, né? Na próxima semana, nós temos o módulo de alimentação segura. No dia 19 de agosto, o módulo 3, que vai ser sobre higienização. No dia 25 de agosto, o módulo 4, sobre mobilidade. No dia 1º de setembro, o módulo sobre adaptação, em que a gente vai falar sobre comunicação, né, tanto de audição, visual e fala. No dia 8 de setembro, falaremos sobre esquecimento. 15 de setembro, falaremos sobre medicação segura. No dia 22, sobre sono. E no dia 29, vai ser um dia especial para vocês, cuidadores. Vai ser sobre o cuidar de quem cuida. Nós pedimos para que todos vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados, né, durante as oficinas, né, durante a nossa participação. Pedimos também para que as perguntas e dúvidas sejam feitas pelo chat. Nós temos uma equipe por trás, né, da organização desse evento, que vai estar de olho nas perguntas, e ao longo da nossa apresentação, ao final, a gente vai ter um momento de discussão em que a gente vai esclarecer as dúvidas colocadas no chat. Além disso, a gente conta com a participação de vocês em todos os módulos. Então, em cada módulo, nós vamos colocar uma palavra. E ao final dos 9 módulos, nós vamos formar a frase premiada. Então, vocês que participarem de todos os módulos,
vocês vão juntar as palavras em cada módulo e, ao final, quem tiver a frase premiada vai nos encaminhar essa frase por e-mail, que eu vou encaminhar para vocês, e vai dar acesso a vocês a um sorteio. Vai ser sorteados 3 tablets, e prêmios exclusivos. Além disso, nós fizemos um chat, né? A gente vai colocar no chat para vocês um grupo que nós fizemos do WhatsApp. Esse grupo vai ser aberto apenas para os organizadores, que nós vamos mandar para vocês conteúdos exclusivos. Então, ao final da apresentação, vocês entrem nesse grupo que vai ser muito válido para vocês, ok? E agora a gente começa a falar um pouco sobre a saúde do idoso, né? Contextualizar a saúde do idoso. Então, não tem como a gente pensar, né, no envelhecimento, na saúde do idoso, sem pensar na alteração demográfica. Esse gráfico mostra claramente como que o número de idosos cresceu, né? Então, a gente vê aqui que de 1980 para 2017, como que dobrou o número de idosos, e a expectativa é que para 2050 a gente tenha 30% da população brasileira idosa. Então, a gente precisa de estruturar, né, o cuidado para esse público. Que se hoje nós não somos idosos, em 2050 pode ser que muitos de nós já sejamos idosos, né? E aí, quando a gente pensa na saúde do idoso, a gente pensa que idoso é qualquer pessoa com mais de 60 anos, né? E isso é o que está descrito na Organização Mundial da Saúde. E aí, quando a gente pensa idoso acima de 60 anos, quando a gente olha esse tanto de carinha, será que eles são iguais? Será que quando eu falo desses idosos, eu estou lidando com a mesma pessoa só porque ele tem mais de 60 anos? Se eu conto para vocês, esse aí é o senhor João, ele tem 80 anos. Quem é o senhor João? De qual dos dois que eu estou falando? Quando eu falo para vocês, essa é a senhora Sônia Maria, ela tem 78 anos. De qual das duas que eu estou falando? Então, não tem como a gente cuidar de um idoso com qualidade, sem a gente saber com quem a gente está cuidando, né? Quem é esse idoso? De onde ele vem? Qual o contexto que ele vive? Onde ele mora? Com quem ele mora? Quais são as condições de saúde que ele tem? Como que é a alimentação? Como que é o trabalho desse idoso? Né? Porque, com certeza, a gente pode lidar agora, né? Falar que essas duas senhoras na foto são duas senhoras que chamam Sônia Maria, que tem 78 anos. Mas, com certeza, a realidade das duas é uma realidade muito diferente, né? Não tem como a gente pensar também no envelhecimento sem pensar aonde a gente está envelhecendo. Será que envelhecer na Inglaterra é do mesmo jeito que envelhecer no Brasil? A gente vê que países de primeiro mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, países europeus, eles envelheceram num período longo, então eles tiveram mais ou menos 100 anos para envelhecer. Com isso, o país teve tempo de enriquecer e também de se planejar. Então, fazer políticas públicas de saúde para esse envelhecimento. Nós, brasileiros, né, o envelhecimento do Brasil foi muito rápido. O país envelheceu numa média de 30 anos. Então, foi muito rápido. Com isso, a gente não conseguiu nem enriquecer e nem planejar o envelhecimento. Então, envelhecer, né, em países desenvolvidos é totalmente diferente de envelhecer em países em desenvolvimento. Quando a gente pensa também aonde a gente está envelhecendo, será que envelhecer na parte ocidental do mundo é do mesmo jeito que envelhecer na parte oriental? Com certeza não. Né? Nós, ocidentais, nós pensamos que envelhecer pode ser algo danoso, algo que a gente perca algumas capacidades. E hoje, né, a gente vê que a parte ocidental do mundo, a gente tem feito tudo para não envelhecer. Então, procedimentos estéticos, pílulas milagrosas, várias coisas têm sido colocadas no mercado para esse retardo do envelhecimento, né? E será que esse retardo do envelhecimento ele é possível? Então, fica para a gente pensar, né? Já países orientais, o envelhecimento é visto, né? Pessoas que envelhecem em países orientais são vistos como pessoas sábias, pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que passam muito
muito conhecimento, né? Então, envelhecer nesses países, as pessoas elas são vistas como seres respeitados, pessoas que são quase santificadas, né? São pessoas que detêm o conhecimento e aí disseminam conhecimento para as gerações mais novas. Então, com certeza, envelhecer nesses países é diferente do que envelhecer agora aqui nos nossos países, né? Na área ocidental. O envelhecimento, não tem como a gente falar em envelhecimento também sem pensar num marco importante. O envelhecimento, ele é marcado pela perda produtiva, então, principalmente para homens, né? Então, assim, é um marco importante essa perda da capacidade produtiva, em que o homem, né? Não só o homem, né? A mulher também, mas a gente vê isso marcado grandemente nos nossos pacientes homens, como que sair do mercado de trabalho, né? Os pacientes se aposentarem, é um marco importante. Já para as mulheres, a gente vê, né, que o marco importante é a perda da capacidade reprodutiva. Então, quando essas mulheres elas entram na menopausa, né, que passam da fase reprodutiva, também tem um marco importante. Mas será que é só isso que marca o envelhecimento? Com certeza não. E aí, quando a gente pensa em envelhecer, a gente tem que pensar que existe o envelhecimento normal, que a gente chama de senescência, o envelhecimento que pode vir com alguns problemas, alguns agravos à saúde, né, com algumas doenças. A gente chama isso de senilidade. Isso só a título de curiosidade mesmo. E aí a gente pensa que quanto mais vitalidade a gente encontra no idoso, e quanto mais forte o idoso está, né, assim, conseguindo manter as atividades do dia a dia, então quanto mais vital ele está, menos declínio funcional ele tem, então menos problemas de saúde ele tem. Quanto mais frágil esse idoso está, mais problemas de saúde ele vai ter, mais declínios funcionais ele vai ter, né? E o que é esse declínio funcional? É a capacidade de executar as atividades do dia a dia, né? Então, a gente pensa na saúde do idoso nesses marcos de vitalidade e de fragilidade. E aí, quando a gente pensa na fragilidade do idoso, o que a gente tem que levar em consideração? A gente quer que o nosso idoso passe a maior parte do tempo sendo um ser autônomo, ou seja, que ele tenha capacidade de decidir, né? Ele tem essa capacidade de decisão, e que ele fique cada vez mais independente, que ele seja capaz de executar o que ele decide. Então, a autonomia e a independência são duas coisas diferentes, né? Autonomia, a capacidade de decidir, independência, a capacidade de executar. Então, nós, né, que trabalhamos diretamente com idosos, a gente quer manter os nossos pacientes o mais autônomo possível e o mais independente possível. E quando a gente pensa nesse declínio funcional, a gente vê que é a perda da autonomia e ou da independência. É quando o idoso ele já não consegue ou decidir por si só ou executar o que decide, né? E aí a gente tem que pensar numa coisa que é muito importante, porque quando as pessoas envelhecem, é comum algumas pessoas achar que tudo isso é normal da idade. Então, acha que cair é normal da idade, que perder urina é normal da idade, né? Que esquecer é normal da idade. E tudo isso não é normal da idade. Algo aconteceu para o paciente estar apresentando esses quadros, ou está caindo, ou está perdendo urina, ou está com insônia, né? Ou está ficando esquecido. Então, tudo isso não é normal da idade. Mas é comum acontecer com os idosos. Por ser comum, a gente tem que pensar sempre no que a gente vai avaliar esse idoso. Então, a gente avalia como que o idoso tem pensado, né? Como que está essa questão do esquecimento, como que anda a memória, como que anda o humor desse idoso, como que anda a capacidade dele de andar, de levantar de uma cama, de se movimentar sozinho, de conseguir ir ao banheiro sozinho e segurar as necessidades fisiológicas até chegar ao banheiro, a capacidade dele de se comunicar, de ver, de ouvir, de falar, de entender o que está sendo falado, né? Então, nós da saúde do idoso, né, eu falo como clínica Mais 60 Saúde, né, nosso grupo Mais 60 Saúde, a gente foca nessa capacidade de manter a funcionalidade do idoso. E aí, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente pensa nas atividades de vida diária, o que ele consegue fazer no dia a dia.
né? Então, a gente pensa, a gente tenta focar que esse idoso fique o mais autônomo e independente possível. Então, a gente pensa nessas atividades de vida instrumentais, que são as atividades mais difíceis de ser executadas. Então, cozinhar, cuidar da casa, tomar o remédio direitinho no horário, conseguir ter o controle das finanças, comprar coisas, conseguir ter o controle de dinheiro, né, de troco, né, de quantidade, conseguir se comunicar pelo telefone, sair sozinho, né, conseguir voltar sozinho, né? Então, tudo isso a gente avalia como atividades de vida instrumentais. E aí, além disso, a gente também avalia quais são as atividades de vida diárias básicas. O que o idoso consegue fazer para se manter independente? Né? Então, aí a gente vê coisas mais básicas do dia a dia, né? Como tomar banho sozinho, como transferir, né? Sair da cama e ir para uma cadeira, deitar, levantar, tudo isso precisa de uma série de músculos, de uma série de raciocínio, né? Pode parecer algo simples para a gente, que a gente faz no nosso dia a dia, mas não são coisas tão simples assim. Então, como se alimentar sozinho, vestir roupa sozinho, conseguir ir ao banheiro, né? Se limpar e também conseguir segurar as eliminações até chegar ao banheiro, né? Tudo isso nós precisamos de ter cuidados específicos com esses pacientes que não conseguem mais fazer todas essas atividades sozinhos. Por quê? A gente tem um paciente, que a gente chama ele de idoso robusto, que é aquele que é totalmente independente, que ele consegue fazer todas as atividades do dia a dia, né? Tanto as atividades mais básicas, como as atividades mais elaboradas, que são essas instrumentais, né? E aí, conforme a idade vai passando e alguns problemas de saúde vão acontecendo, né? Alguns agravos à saúde vão acontecendo, esse idoso ele pode se tornar semidependente, que é aquele idoso que ele já não consegue mais sair de casa sozinho, não consegue ter o controle financeiro, o controle das contas, né? Ele precisa de um suporte, mas ele ainda consegue comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, levantar da cama sozinho. Então, ele precisa de auxílio para algumas coisas, né? E a gente tem um idoso dependente, que já é aquele que precisa de auxílio tanto para as atividades de vida diária, as instrumentais, que são essas mais difíceis, são aquelas mais elaboradas, como as atividades do dia a dia mesmo, como comer, tomar banho, essas atividades do dia a dia. Quando a gente pensa, né, que o idoso ele pode ficar semi-dependente ou dependente, a gente vê a necessidade do auxílio de um cuidador. E aí, quando a gente pensa, né, nesse auxílio do cuidado, a gente vê que muitas dificuldades podem vir, né? O cuidado, né, o cuidar da pessoa idosa, ele vem com várias especificidades, tem vários detalhes que às vezes não é tão fácil da gente cuidar assim, né? Então, por isso a gente fez esse curso. Esse curso ele vai servir, né, para auxiliar vocês, cuidadores, para esclarecimento de dúvidas, para a gente compartilhar as principais dificuldades que vocês têm no dia a dia, para que nós, profissionais da saúde, a gente possa fazer boas orientações, né, que facilite a vida de vocês no dia a dia. Eu agradeço a participação de vocês e agora eu vou passar a palavra para a Ludmila. A Ludmila, só um minuto. E agora, dando continuidade, né, nós vamos continuar falando sobre a rotina do nosso cuidador, né, a rotina dos cuidados com a pessoa idosa. E eu vou convidar a Ludmila Ribeiro. A Ludmila ela é terapeuta ocupacional, formada pela UFMG. Ela é especialista em saúde do idoso pelo Programa de Residência Multidisciplinar do Risoleta Tolentino Neves, do Hospital, né, Risoleta. Ela é mestranda pela UFMG, ela faz atendimentos domiciliares para adultos e idosos e também trabalha no atendimento do residencial sênior desde 2019. Então, Ludmila, a palavra está com você. Obrigada, Carol.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, realizado por Ana Carolina, por meio do 60 Mais. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradecer também a presença aqui de todos. E espero que a gente possa ter uma tarde de boas trocas, certo? Eu tinha até pensado, Carol, que caso alguns participantes, né, tenham alguma dúvida, algum questionamento, né, pudesse interromper a apresentação e a gente ia conversar. Mas a proposta, né, acho que a gente pode também deixar para o final e a gente vai discutir, certo? E, se possível, Carol, você projeta, né? Ótimo. Como a Carol já apresentou, o nome do Ludmila, sou terapeuta profissional, já atuo na área de saúde do idoso desde 2017. Pode falar. O seu áudio está saindo muito baixo. Eu não estou entendendo. Vou segurar o fone, aí você vê se melhora. Ficou melhor? Continua baixo para mim. Muito baixo? Agora deu uma melhorada. Tá certo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Ok. Obrigada. Ludmila, ficou mudo o seu som, seu áudio. Voltou? Voltou, agora voltou. Ótimo, tá certo. Então, podemos dar continuidade, Carol. A Carol, quando me fez o convite, propôs trazer o tema sobre a rotina. Né? E aí eu fui pensando em como trazer de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo conseguir abarcar aí algumas dúvidas, algumas dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia, né? Com o cuidador, principalmente, que assume esse cuidado com a pessoa idosa. E aí eu vou trazendo um pouquinho para a gente contextualizar essa questão da rotina. Então, quando a gente pensa em uma rotina, a gente pensa como algo que é um organizador. Né? Então, a rotina ela organiza o nosso dia por meio das atividades que a gente vai executar. São as nossas atividades diárias. E aí a Ana Carolina trouxe de uma forma bem clara que a nossa rotina ela é composta por atividades básicas, que inclui aquelas atividades, né, essenciais ao nosso dia a dia, que são essas atividades relacionadas mais ao autocuidado, e inclui também as atividades instrumentais, que são essas atividades mais complexas, que exigem da gente, né, mais funções, seja ela mais cognitiva, seja ela motora, seja ela relacionada ao contato e ao vínculo com outras pessoas. E também a gente tem essas atividades avançadas que a gente menciona também. Então, quando a Ana Carolina traz um marco, tanto para a mulher quanto para o homem, essa questão da produtividade para a mulher, da produção, e o homem, a questão do trabalho, são marcos muito importantes na rotina da pessoa. Quando a gente pensa no trabalho, onde as pessoas ali têm essa interrupção ao aposentar, há uma mudança muito brusca da rotina, né? Porque se a gente pensa no dia, eu tenho uma rotina em que eu levanto no horário praticamente todo dia mesmo, eu vou executando as atividades, seguindo aquela lógica do meu dia a dia, e aí eu desempenho minha atividade de trabalho, eu volto para casa e realizo outras atividades. Então, quando eu paro de trabalhar, eu termino essa minha fase produtiva, eu tenho uma mudança na rotina. E aí a gente vê muita dificuldade de algumas pessoas que entram nessa fase da aposentadoria, por exemplo, de tentar reorganizar, replanejar, né, dar um formato novo para a sua rotina. Então, quando a gente está falando aqui, né, de uma rotina, a gente precisa de entender qual que é a finalidade dessa rotina, né? O porquê a gente organizar uma rotina.
rotina, por que ela é importante, né? E aí, aqui eu destaco, que quando a gente pensa na rotina, ela não é simplesmente um ato de a gente criar um quadro onde que eu coloco os horários das atividades que eu faço e quais são elas, né? A rotina, ela vai muito além disso. Então, eu destaco aqui que para a gente ter uma boa rotina, eu tenho primeiro que planejar, certo? Então, para mim poder planejar uma rotina, eu preciso, então, fazer levantamento das demandas. E a gente faz um levantamento das demandas de uma rotina para organizá-la por meio de uma boa avaliação, né? Então, atualmente, a gente tem um profissional, né, de terapia ocupacional, que é um profissional capacitado, voltado muito para as atividades do dia a dia, para o desempenho dessas atividades. Então, a gente tem algumas questões, seja questões de saúde, alguns outros fatores, que muitas vezes influenciam o nosso desempenho numa atividade, na nossa rotina. Então, para a gente poder entender como que vai ser essa organização ou a própria rotina, a gente precisa de fazer uma boa avaliação. E a gente também precisa de fazer um levantamento, né, das necessidades dessa rotina. O que é importante, né, trazendo para o público idoso? O que é importante para o idoso ter na sua rotina? O cuidador, o que seria interessante também para o cuidador ter na rotina do idoso, para que a gente consiga planejar uma rotina, né? E é preciso também a gente levar em consideração os hábitos do idoso, né? Então, eu vou personalizar essa rotina de acordo com as necessidades e a demanda desse idoso e do familiar, do cuidador. Então, eu destaco aqui que a rotina, ela é individualizada, certo? E aí, pensando o cuidador no auxílio dessa rotina. Então, como você, cuidador, pode auxiliar o idoso, o seu familiar, aquela pessoa que você cuida, na rotina? Primeiro de tudo, a gente precisa de ter em mente, mas não só na mente, mas até é importante a gente listar, os cuidados diários. O que são esses cuidados diários? Todas aquelas atividades que compõem a rotina. Seja desde o horário de acordar, as atividades de comer, as atividades que vai compor essa rotina. Então, eu preciso ter listado e em mente também que cuidados diários são esses, a frequência em que essas atividades elas acontecem durante A o dia. tela tá toda preta. Ludmila, Oi. o áudio tá falhando. O pessoal tá mandando no chat que tá falhando. Então, você podia tirar o fone para ver se melhora. Será que agora melhorou? Melhorou sim. Pode dar Tá, continuidade. Okay. Tá bom. Então, a gente precisa pensar, né, nessa frequência dessas atividades, né, e o tempo em que ela ocorre, né, estimando aí o tempo para cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho atividade de comer, eu preciso saber os horários dessas atividades, que são durante o meu dia, o intervalo delas, por exemplo, o horário de medicação, que medicamentos são esses, quais são os horários a ser dados. Isso tudo ajuda o familiar cuidador a auxiliar o cuidado desse idoso. E esses cuidados, a gente tem dimensão, né? Quais são essas atividades que compõem a frequência e o tempo? Ela não é só importante para o idoso, porque isso vai ajudar a norteá-lo em relação ao tempo, que eu vou falar mais à frente, mas também para o cuidador, aquele quem cuida. Né? Se eu consigo manter uma rotina estruturada, essa rotina vai auxiliar o idoso, mas também vai auxiliar o cuidador, que também tem a sua rotina, tem as suas atividades a serem realizadas, né? E aí a gente pensa o seguinte,
que após eu identificar as atividades que compõem a minha rotina, a frequência que ela ocorre e o tempo que é gasto, é hora de a gente conseguir pôr em prática um pouco de como que vai ser essa rotina. E aqui vale destacar, né, reforçar novamente o que a Ana Carolina falou, da importância da gente estimular o idoso durante as atividades do dia a dia. Muitas vezes a gente tem um idoso que precisa de uma supervisão, ou um idoso que é mais independente, mas a gente pode pensar como eu vou conseguir estimular a participação desse idoso durante algumas atividades do dia a dia. Mesmo que ele não consiga fazer a atividade toda, por exemplo, a atividade do banho, mesmo que ele não consiga tomar o banho todo sozinho, mas qual a etapa dessa atividade de banho que ele consegue fazer? Será que se ele consegue lavar ali o tronco, o braço? Será que ele consegue ali lavar o rosto? Na hora de secar, a mesma coisa a gente pensa na hora de vestir. Às vezes eu não consigo vestir ali o membro inferior, as pernas, mas eu posso conseguir vestir uma blusa, colocar uma blusa de frio, às vezes passar um creme no meu braço. Então, todas essas atividades que vai compondo o nosso dia a dia, elas permitem a gente enriquecer a nossa rotina e também estimular o idoso nesse processo de cuidado. Pode passar, por favor. E aí, a gente pensando, como que eu vou conseguir colocar isso em prática, então? Se a gente consegue pensar para aquele idoso dependente, que eu trouxe aqui essa apresentação mais voltada para o idoso dependente, a gente vai conseguir transpor isso para aquele idoso que, por exemplo, precisa de uma supervisão, ou aquele idoso que é independente, mas que a gente precisa estar ali por perto só para auxiliar em alguns momentos. Então, o que a gente pensa no primeiro passo? A comunicação. Então, a gente tem que ficar muito atento ao comunicar com a pessoa idosa. Por quê? Nós comunicamos e, por meio da comunicação, a gente consegue expressar muitas coisas. Dentre elas, por exemplo, sentimentos, vontades, dificuldades que a gente pode encontrar. Então, quando eu consigo estabelecer uma comunicação, eu consigo ser mais assertivo. Tá? Então, a própria comunicação na pessoa idosa, ela pode estar prejudicada. Então, devido a vários fatores, como a Carol até mencionou, eu posso ter uma dificuldade que vai impactar na comunicação devido à memória, à audição, a uma visão, tá? Então, são coisas que podem influenciar. E aí, eu pensando na comunicação, como eu, familiar, posso auxiliar o idoso que eu cuido a facilitar a comunicação dele, em fazer com que ele consiga compreender o que eu estou falando, participar das atividades e ser mais funcional. O nosso objetivo sempre é esse, fazer com que o idoso permaneça mais funcional por mais tempo, né? Porque a gente sabe que quando a gente consegue manter a funcionalidade do idoso, eu consigo proporcionar a ele maior qualidade de vida, eu consigo proporcionar a ele mais capacidade nas atividades. Então, o que a gente pode fazer? Exemplos simples, né? Utilizar, às vezes, de frases um pouco mais curtas, mais objetivas. Se for necessário, né? Você, cuidador, pode repetir o que você está falando, de forma que esse idoso consiga compreender o que está sendo dito. Ou até mesmo falar um pouco mais devagar, ou mais próximo. Então, são estratégias que a gente pode usar para favorecer a comunicação e, assim, auxiliar esse idoso na sua rotina. Certo? O segundo passo aqui que eu coloquei é o cuidado e a participação. Então, a gente precisa também favorecer a participação do idoso nas atividades do dia a dia, né? Muitas vezes, isso é do ser humano, principalmente nós brasileiros, a gente tem muito esse hábito. A gente acha que o fato de cuidar, muitas vezes, está relacionado a eu fazer tudo para o idoso, e é o contrário, né? Quanto mais eu estimulo, quanto mais eu envolvo o idoso a participar, a estar ativo durante as atividades do dia a dia, mais autonomia e independência eu consigo proporcionar para esse idoso e mais cuidado eu favoreço para ele. Então, isso é muito importante.
Então, a gente alerta sempre, né, a importância que o cuidado e a participação pode estar durante o dia a dia, as atividades. Então, como eu posso favorecer o cuidado e a participação de todos? O primeiro ponto que eu destaco aqui é o cuidado com o ambiente, né? Quando eu tenho um ambiente seguro, onde não vai ter tapetes que podem favorecer a quedas, objetos, fios, móveis muitos próximos, eu consigo facilitar a circulação do idoso e eu consigo prevenir aí quedas desse idoso também. Quando eu consigo também manter um ambiente bem iluminado, eu consigo favorecer que o idoso consiga identificar naquele ambiente o que está compondo e, da mesma forma, se naquele ambiente ele está desempenhando atividade, ele consegue compreender, visualizar e executar melhor aquela atividade. Outro exemplo que é muito importante, a gente sempre destaca, que muitas vezes as quedas estão relacionadas muito ao ambiente do banheiro. Né? A gente vê, né, estudos apontam isso, que a maioria das quedas está relacionada durante a atividade de banho, principalmente. E aí a gente traz como sugestão o uso de barra de segurança. Porque se eu tenho aquele idoso que, mesmo que ele seja dependente ou semi-independente, quando eu proporciono um banheiro seguro, com barras, um piso antiderrapante, por exemplo, ele pode manter seguro ali naquela barra e até mesmo conseguir participar de alguma etapa daquela atividade de banho, daquela atividade de secar. Aqueles idosos, muitas vezes, também que são bem dependentes, a gente pode fazer uso, né, de cadeira, para que eles desempenhem atividade sentado, seguro, sem ter risco de queda. Eu posso também auxiliar com o uso, né, de um banco ou uma cadeira de banho. Então, são coisas que favorecem o cuidado e a participação do idoso em algumas atividades. Frente a isso, a gente tem o terceiro passo, que é a rotina de atividade. Então, gente, manter uma rotina de atividade é o mais importante para o idoso. Então, quando eu consigo programar as atividades do idoso, que elas são realizadas todos os dias, eu consigo favorecer para ele uma orientação temporal, uma orientação espacial. Então, se é aquele idoso que todo dia é despertado às 8 horas, manter essa rotina, né, do acordar às 8 horas, do tomar um café às 9, um almoço no dia, isso consegue organizar aquele idoso para ele entender que aquelas atividades são desempenhadas ali na parte da manhã, o que é desempenhado na parte da tarde. Isso diminui confusão, agitação para alguns idosos que às vezes têm esses sintomas presentes. Né? Isso tudo, então, contribui para a rotina e enriquece, né, a rotina do idoso. E aí a gente pode pensar nessas rotinas de atividade. O que a gente pode fazer? Então, primeiramente, a gente tem que procurar sempre estimular os idosos durante as atividades, como eu disse, mesmo que sejam em etapas dessas atividades, como banho, escovar dente, cuidar de um cabelo, hidratar uma pele. Quando eu favoreço esse idoso a participar dessas atividades, eu estou estimulando ele, fazendo ele compreender aquela atividade que eu estou executando. Né? Então, é muito importante a gente falar para o idoso, né? Olha, agora a gente vai fazer atividade, a gente vai tomar banho. E aí você organiza essa atividade, fala para esse idoso e estimula ele a participar. Da mesma forma, quando a gente pensa, por exemplo, na atividade de vestir, como que eu posso enriquecer essa rotina desse meu idoso? Uma opção, por exemplo, às vezes a gente estimular ele a escolher uma roupa. Mesmo quando a gente abre ele guarda-roupa, para ele é difícil ver aquele tanto de peças escolher uma, eu posso pegar duas peças e mostrar ao idoso e estimular ele a escolher qual dessas duas peças ele gostaria de vestir. Por quê? Isso eu faço. Eu mantenho a autonomia do idoso e eu consigo também manter a independência dele. Mesmo que, para isso, eu preciso usar de uma estratégia, que é simplificar essa atividade.
é mostrar essas duas peças, mas em frente a essas duas peças, eu consigo manter a autonomia dele em escolher essa atividade e a independência dele, certo? Pode passar, por favor. E aí a gente pensa que enriquecer na rotina do idoso. Então, eu consigo enriquecer a rotina do idoso a partir do momento dessas atividades de autocuidado, que incluem essas atividades básicas que eu mencionei, certo? Então, atividade de banho, comer, alimentação, quando você está preparando, por exemplo, alguma refeição, será que tem alguma etapa desse preparo que às vezes o idoso pode participar de forma que não coloque em risco, né? Às vezes ele vai fazer um café da tarde. Será que cortar um bolo, passar um pão, uma manteiga no pão, será que isso eu posso favorecer esse idoso nessa participação nas atividades? Isso também é importante. Porque a gente pensa muitas vezes que enriquecer da rotina está o fato da gente meio que injetar várias atividades na rotina do idoso. E não é por aí. Né? Eu consigo enriquecer uma rotina do idoso quando eu consigo promover para ele a autonomia, a independência dele, a participação dele nas atividades de autocuidado. Né? Eu deixo de ter um idoso completamente passivo e proporciona esse idoso a ser um idoso mais ativo. Então, eu consigo enriquecer a rotina desse idoso. E, além disso, eu consigo enriquecer também com as atividades de interesse. E aí, o que a gente pensa em atividades, né, de interesse, as atividades de lazer, hobby, dentre outras coisas? Muitas das vezes tem aquele idoso que tem um histórico que, por exemplo, sempre gostou muito de jogar carta, ou de escutar música, de ler, cuidar de uma planta. Então, são atividades que, com o passar do tempo, com o envelhecimento, algumas pessoas deixam de executar. Será que eu consigo, durante essa rotina de meu idoso, que agora eu sei, que eu consegui listar quais são, a frequência que elas ocorrem, o tempo delas, será que eu consigo implementar nessa rotina essas atividades de interesse, essas atividades de lazer? Às vezes é um idoso que tinha o hábito de fazer uma caminhada, será que na minha casa eu consigo, em algum horário do dia, introduzir essa caminhada, essa leitura, a fazer algum jogo, né? Então, isso tudo são atividades que eu consigo promover, né, o enriquecimento da rotina desse curso, certo? E, para além disso, essas atividades, quando eu consigo favorecer a introdução dessas atividades na rotina do idoso, eu consigo enriquecer, né? E o que é muito importante. Pode passar, por favor. E aqui, gente, vale destacar que todo o que foi dito nessa apresentação, todas as orientações, todas as atividades que foram mencionadas, esses exemplos que foram dados, não são exemplos de atividades que vão favorecer todos os idosos. Por isso que a Ana Carolina até trouxe isso também na apresentação dela. Eu posso ter um idoso com a mesma idade, mas com condições clínicas, físicas, emocionais, familiares, sociais, completamente diferentes. Então, eu só consigo construir uma rotina que seja rica, que seja interessante para o idoso, que consiga promover a participação desse idoso, quando eu consigo fazer uma boa avaliação, né? Então, um dos profissionais, né, da área da saúde que tem esse olhar bem clínico, que consegue aí levantar essas demandas, tanto com o idoso quanto com a família, avaliar quais que são as habilidades que esse idoso tem, que tipo de supervisão que ele vai precisar de alguma adaptação em casa, vai precisar de algum recurso. A gente tem um profissional de terapia profissional que consegue auxiliar muito, né, nessa organização de rotina, nesse empoderamento e auxiliar esse cuidador, né, nessa atividade de cuidar, que também não é uma atividade fácil, tá certo? Gostaria de agradecer, finalizo aqui minha apresentação, estou aberta aí para qualquer pergunta e questionamento. Muito obrigada.
De máscara. Então, gostaria de agradecer a participação da Ludmila, né? Agradecer por ter aceitado o nosso convite, trazer uma parte tão rica, né? E tão necessária para a gente conversar, que é sobre a rotina dos nossos pacientes. E agora eu queria ler algumas perguntas que foram feitas no chat. A Ruth fez um comentário que realmente faz todo sentido, né? É muito importante a gente conseguir incluir o idoso na participação dessa rotina, né? Fazer não só uma organização do que ele precisa fazer, mas incluir ele também na tomada de decisão, né? O Ludmila quer falar alguma coisa referente a isso? O microfone está ficando mudo aqui toda hora. A Ruth tem total razão. Como a gente tem a situação da pessoa idosa, né, Carol? A gente consegue ver muito isso na nossa prática. Muitas vezes o cuidado, até o excesso de cuidado, muitas vezes, faz com que o familiar tire um pouco, né, dessa participação, dessa autonomia, essa independência do idoso durante as atividades. Não é por maldade, né? A gente fala muito isso. É esse excesso mesmo do cuidado, a gente às vezes fica com receio do idoso cair ou algo ele não conseguir fazer, e a gente acaba meio que atropelando e assumindo ele como um ser que está ali mais apático, que vai precisar desse total cuidado. E às vezes a gente precisa mesmo estimular essa participação, pensar de uma forma diferente. Como você falou, né, e a fala no chat, tanto da Ruth quanto da Maria Mendonça, da Maria Tânia Batista, a Maria Tânia fala, né, que ela tinha uma tendência de dar tudo pronto para a mãe, e que ultimamente ela tem mudado a postura, ela tem envolvido a mãe nas atividades domésticas. Maria Tânia, isso é muito comum, né? A gente tenta cuidar achando que o cuidado é fazer para, né? É fazer por, né? Então a gente passa a fazer todas as atividades, e isso sim, a gente pode achar que é um gesto de cuidado, um gesto de amor. Claro que né? Um gesto de cuidado, de carinho, de amor. Mas quando a gente envolve o idoso nesse cuidado, né? Quando a gente consegue compartilhar, né? Perguntar para ele o que ele quer, como ele quer, né? O idoso, ele continua com alguns desejos, algumas vontades, algumas preferências, né? A gente precisa respeitar isso, né? E é muito comum nós filhos, né, netos, cuidadores, principalmente quando os cuidadores, quando a gente fala cuidador, pode dar a entender que é uma pessoa de fora, né? Eu até vi um comentário aqui em cima, o Alexandre falando, né, que ele é familiar, ele é filho. Nós somos todos cuidadores, né? Então, o cuidado é você familiar, né, que está envolvido diretamente no dia a dia e na rotina do idoso. Então, é muito comum a gente tentar fazer pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso avô, sendo um modo, né, achando que a gente está fazendo melhor, né? Só que aí a gente vai tirando cada vez mais a autonomia, que é a capacidade dele de decidir, e a independência, a capacidade dele fazer. Então, como Ludmila falou durante a fala dela, é muito importante a gente conseguir estimular os nossos idosos a fazer o que eles dão conta, né? Então, às vezes, é uma senhora que sempre gostou de cozinhar, agora ela já não consegue mais, sei lá, temperar a comida, ficar na beirada do fogão fazendo a comida. Mas será que ela não poderia preparar a salada? Será que ela não poderia fazer a higiene, né? Assim, lavar as verduras, fazer algo, né? Assim, colocar ela naquela rotina que ela tanto gostava, que era cozinhar, né? Manter ela ativa em algum desses momentos. Né? Então, a gente tem que tentar ao máximo fazer com que eles se mantenham movimentando, ativos, né? A Maria Rezende, ela pergunta aqui, né, que se a gente tem alguma ideia, algum aspecto específico de quando o idoso ele gosta muito de comer doce, a glicose dele está alta e ele ainda quer comer doce, né? O que a gente faz nesse momento? Então, Maria Rezende, essa resposta eu vou deixar ela para o próximo módulo, que é sobre alimentação. Então, a gente vai ter uma nutricionista que vai falar justamente sobre isso. Quando o idoso ele tem um paladar seletivo,
né? Às vezes, quando ele gosta mais de comer doce e tem diabetes ou está com uma glicose mais alterada, né? Ou às vezes é um idoso hipertenso, né? Tem pressão alta, mas gosta muito de coisas mais salgadas, né? O que a gente faz com esse idoso? Então, nós vamos ter um módulo específico para isso, tá bom? Eu conto com você semana que vem para responder essa pergunta. E aí ela pergunta também, Ludmila, eu queria fazer essa pergunta para você. E aqueles idosos que se negam a fazer toda a atividade, aqueles que não querem fazer atividade, o que a gente pode fazer com esses idosos? É uma ótima pergunta, né, Carol? A gente tem muitos idosos que, com, né, o avançar da idade, esse processo do envelhecimento, assumem uma postura, até um desejo mesmo, de ser cuidado. E esse ser cuidado inclui realmente o cuidador, seja ele formal ou familiar, executar toda a atividade. E a gente pode pensar, ok, então como que a gente pode mudar um pouco? Trazer algo no bolso não vai ser algo que vai solucionar esse problema, né? O que a gente sempre fala é que é por meio de um diálogo, né? São por meio de algumas trocas, são por meio de algumas orientações, a gente conseguir evidenciar nesse idoso a potencialidade que ele tem. Então, vamos pensar, esse meu familiar não quer fazer nada. Tem algo que ele gosta muito de fazer? Se vamos supor, se ele gosta muito de escutar música, será que eu posso começar a estimular esse idoso a participar um pouco mais a partir dessa música? Como? Vamos supor, Dona Maria, vamos escutar uma música, e nesse ir escutar a música, eu posso organizar esse ambiente de forma que eu estimulo ela a escolher a música. Se for por um CD, por exemplo, CD seria esse, a ligar um rádio. Então, eu começo de uma forma que ele às vezes nem consiga perceber, a estimular ele a participar, a fazer escolhas, né? Porque muitas vezes a gente acha que só estimular o idoso a fazer as coisas é importante, mas a gente pode começar bem mais embaixo, que é promover esse idoso a fazer algumas escolhas, a esse idoso a participar um pouco de algumas atividades, fazem com que ele evidencie um pouquinho desse desejo que ele tem, né? Se é uma preferência, igual a Carol falou, para comida, vamos supor, né, uma pessoa que gostava muito de cozinhar, eu posso virar e falar com ele, Dona Maria, hoje nós vamos fazer almoço. Ela quer escolher algo específico para esse almoço, e aí eu consigo, aos poucos, estimulando essa participação desse idoso. Por isso, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, Carol, é importante uma boa avaliação, porque o profissional que for avaliar esse idoso, ele vai conseguir identificar por que motivo ele não quer participar, né, de nenhuma dessas atividades, que ele quer puramente receber o cuidado. É porque ele está com o humor deprimido, é porque ele está tendo alguma dificuldade, e ele percebendo dessa dificuldade, isso deixa ele um pouco mais triste, com isso ele não quer fazer nada, ou porque realmente ele já está cansado e para ele receber o cuidado é o que ele quer. Então, a gente precisa de entender muito o que está por trás dessa recusa de participar e fazer qualquer outra. Lud, uma coisa que a gente repara muito no cuidado com o idoso é que, às vezes, os familiares, nós cuidadores, a gente quer impor algumas atividades, né? Às vezes, o idoso, ele nunca gostou de trabalho manual e a gente quer enriquecer a rotina desse idoso e, por isso, quer colocar um trabalho manual para ele fazer, achando que seria o melhor. Mas não tem como a gente estabelecer uma rotina sem levar em consideração o que o idoso gosta, né? A gente tem que respeitar, né, os desejos e as escolhas. Então, a gente tentar colocar na rotina coisas que eles já faziam, já gostavam de fazer. Isso. Né? Porque você consegue chamar esse idoso a participar, né? Sim. O Mário, ele fala aqui no grupo, né, que alguns idosos, e no caso da mãe dele, quando ela está acompanhada, né, quando ela tem algum cuidador, ela tende a entregar os pontos, né, e acabar
deixando com que o cuidador faça tudo. Isso também é comum, viu, Mário? E às vezes nem é o idoso que entrega, não. Às vezes é a gente que pega mesmo. A gente que pega tudo para fazer. Mas às vezes, quando o idoso ele entrega também os pontos e vai deixando com que o cuidador faça tudo, é importante. O paciente, às vezes, eles não fazem isso de forma consciente. Alguns sim, mas muitos não. Então, é importante nós, cuidadores, que a gente consiga ir passando as informações e passando a rotina, as coisas que têm que ser feitas um pouco para o idoso. Então, ir fazendo conforme ele dá conta, né? Porque a gente também não pode achar que ele vai continuar dando conta de tudo, porque senão ele fica frustrado, né? De perceber que não está dando conta de fazer algumas coisas. Né? Então, a gente deixar coisas mais simples, coisas mais rotineiras, né? Coisas que ele vai fazer a mesma coisa todos os dias, que aí vai ser mais fácil dele conseguir executar. Né? A gente pode ir oferecendo, né? Que esse idoso continue participando. Isso é mesmo. A gente... Ótimo. A Maria Mendonça, ela fala, né, que a mãe dela tem Alzheimer, que já está no nível mais avançado, e que muitas vezes é difícil acordar a paciente pela manhã. E que ela fica com pena, né, que ela acaba dormindo 9, 10 horas pela manhã. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Maria Mendonça, a gente vai ter um módulo específico sobre sono, então lá a gente vai conseguir falar muito bem sobre o que fazer com o paciente que está dormindo pouco ou aquele que está dormindo demais. E aí, uma dica, né, para o idoso, né, a gente sabe, né, que o idoso com Alzheimer mais avançado fica um pouco mais difícil a gente enriquecer a rotina desse paciente, né? Mas fato é, quanto mais a gente deixar ele quietinho na cama, deixar ele sem atividade, mais tempo ele vai ficar na cama, mais tempo ele vai ficar sem ter o que fazer, ele vai querer dormir. Né? Então, a gente precisa de estabelecer rotinas. A rotina para o paciente de Alzheimer tem que ser aquela rotina quase que todos os dias fazendo a mesma coisa, porque a mudança na rotina, né, a quebra de rotina acaba deixando o idoso mais agitado, mais ansioso, mais irritado. Né? Então, a gente precisa ter atividades pré-estabelecidas e que a gente consiga tentar movimentar esse idoso. Né? A gente vai cansar ele um pouquinho mais durante o dia. Você coloca hora, estabelece hora para esse idoso dormir e hora para ele acordar. Né? No frio, nesse momento, né, que a gente está sendo tão bom ficar debaixo da coberta, tão bom ficar deitado, eu entendo que dá dó mesmo de acordar. Mas é só a gente organizar, né, estabelecer a rotina para esse idoso. Né? Se ele vai ter uma rotina de alguma atividade às 9, 10 horas da manhã, a gente precisa de despertar ele um pouco mais cedo, para dar o café da manhã, para dar os medicamentos, né? Estabelecer a rotina de cuidado. Né? Isso é muito importante. E aí destaca, Carol, que essa questão do sono, na ILPI que eu trabalho, a gente está tendo alguns idosos com Alzheimer mais avançado, em questão dessa dificuldade no sono. E aí, com parceria com outros profissionais, a gente introduziu a higiene do sono, que é algo muito importante, e que não é todos os profissionais que conhecem, não são todos os familiares que conhecem ou até entendem, mas a higiene do sono é até engraçado, né? Quando a gente fala, algumas pessoas assustam com o termo, mas é esse mesmo, o quanto é importante, principalmente para idosos com Alzheimer mais avançado. Né? Então, isso é um ponto a ser avaliado. E talvez quando a gente consiga estruturar, entender um pouco mais e organizar esse sono, essa higiene do sono, a gente consegue melhorar o desempenho desse idoso. Com certeza. No nosso módulo sobre sono, a gente vai falar sobre dicas e técnicas, né, dessa higiene do sono. Eu até vi que o Adair e o Alexandre até falaram, né? Assim, o Adair falou, né, como que a gente pode fazer sobre o sono, né? Como que a gente pode cuidar desse sono. E o Alexandre fala que o pai costuma cochilar durante o dia, várias vezes durante o dia. E isso tudo impacta o sono da noite, né? Então, no módulo sobre sono, que vai ser o módulo 8, a gente vai falar específico do que fazer no cuidado desse idoso, ou que está dormindo demais, ou aquele idoso que tem insônia e tem dificuldade de dormir. Tem algumas outras perguntas, Ludmila. Então, a Rafaela, ela fala, né, qual o impacto da rotina, da falta de rotina para um paciente, e se o idoso, se a gente pode apresentar novas atividades, né, como você falou, mexer com planta, jogos de carta, né, se seria interessante a gente trazer novas possibilidades. E eu acho que, com certeza, né, eu acho que a gente só precisa de respeitar
qual que é o desejo do paciente, porque às vezes a gente quer colocar o nosso desejo, às vezes eu gosto de jogar cartas, e acho que pode ser o desejo do meu avô, só que às vezes ele nunca teve o costume, ele nunca, né, nunca teve isso como hábito. Então, às vezes, vai ser algo que eu vou tentar implementar na rotina que não vai ser bem aceito, né? A gente só precisa de entender qual é o desejo, o que, que o idoso sempre gostou de fazer, para a gente conseguir colocar isso como rotina, né? Não dá para a gente trazer novidades sabendo que o paciente, às vezes, ele não gosta, sabe? Assim, ele já não quer, já não gosta e às vezes não vai ter realmente interesse sobre, né? Só dar um exemplo, Carol, né, nessa pergunta que eles fizeram. É interessante, sim, e eu acredito que oferecer atividades que não fizeram parte do repertório do idoso é interessante. Mas isso precisa ser abordado com ele. Por exemplo, eu tenho uma avó de 92 anos que a gente pensou, né, minha avó está envelhecendo, tem as suas limitações relacionadas à mobilidade, o que a gente pode fazer? Qual foi a nossa proposta? Iniciar com ela o Pilates. Não foi algo que foi imposto, né? Mas o que eu fiz? Eu fui, conversei com ela, expliquei o que era o Pilates, quais que eram os benefícios, o que poderia ajudar ela durante o dia a dia, porque ela é uma idosa independente, que ela cozinha, ela toma banho sozinha, ela vai, ela cuida da casa dela, gerencia dinheiro, tudo de forma independente. O que eu poderia fazer para potencializar e manter essa independência? Uma estratégia que eu fiz para enriquecer a rotina dela é fazer essa proposta. Então, o que eu fiz? Levei ela no estúdio de Pilates, ela fez uma aula experimental, eu dei um tempo para ela entender e ver como que é aquela aula, dei um tempinho para ela analisar uma semana e gostou, gostei, quer fazer de novo? E aí a gente vai dando esse tempo. Se não quer, a gente faz. Mas é para a gente poder propor outras atividades, a gente tem que dar tempo do idoso também assimilar isso. Ele experimentar. Com certeza. Gostou? A gente continua. Não gostou? Vamos pensar em outro, porque a senhora gosta, que às vezes seja similar. Então a gente tem que ficar atento nisso. Jamais impor algo. E não é fácil, Ludmila, nem para nós que somos profissionais da saúde, né? Então, assim, a Isabela, ela até falou aqui que ela é educadora física e fisioterapeuta, mas mesmo assim ela se sentia perdida na programação do dia a dia. Então, ela fez uma tabela, né, com atividades semanais, e aí ela conseguiu organizar melhor a rotina. Mas mesmo assim, tem hora que é difícil, né, persuadir a idosa, que é a mãe dela que tem 95 anos. Com certeza é um grande desafio, né? Então, assim, o Alexandre fala aqui também que o pai dele gosta muito de mexer no jardim, mas que é perigoso, né? Ele ficar no jardim, porque ele gosta de capinar, de mexer com grama. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode sugerir para substituir esse jardim? Alexandre, hoje, mexer com planta é algo que idosos normalmente gostam muito e que é uma distração, né? O idoso passa tempos e tempos mexendo no jardim. Uma sugestão que eu tenho para dar para você é, às vezes, fazer pequenos jardins em vasos específicos. Então, a gente pode plantar hortaliças, né? Cebolinha, salsinha, manjericão, em vasos, fazer um terrário, né? Que às vezes fica mais fácil dele mexer com esse terrário. Ele não necessariamente vai ter que ficar lá no meio do jardim, né? Às vezes a gente pode colocar o idoso bem confortável numa cadeira, na mesa, coloca o terrário em cima da mesa. Hoje em dia a gente encontra várias ferramentas de pequeno, né, assim, de manuseio, né, que a gente consegue ir mexer nesses terrários. Eu acho que vai ser algo que ele pode gostar bastante, viu, Alexandre? Então, eu acho que é uma boa dica. E aí a gente pode até, eu acho que é bom usar hortaliças, porque você pode usar durante a alimentação desse idoso, ele vai se sentir útil, sabe? Saber que aquela cebolinha foi ele que plantou, é ele que está cuidando, é ele que está regando, né? Então, assim, acho que são algumas estratégias que podem ser bem válidas, né? Consegue E agora, pessoal... né, Carol, esse idoso. E só para a gente poder finalizar trazendo isso aqui, na terapia ocupacional a gente fala muito nesse quesito que o Alexandre trouxe, que é a organização, né? A gente adaptar. Às vezes a gente precisa de adaptar a atividade, adaptar o ambiente. E como que eu posso adaptar de forma a potencializar o desempenho do idoso na atividade, de maneira que ele continue desempenhando de forma segura? E uma dessas estratégias são essas.
eu posso organizar esse ambiente em que está sendo executada essa atividade de uma outra forma. Então, às vezes, fazer um jardim ou até esses hortaliças pensam, de modo que ele não precise de abaixar. Às vezes, tirar do fundo do quintal e trazer mais perto ali da casa, onde que um familiar ou outra pessoa possa estar supervisionando, mesmo de que longe, essa atividade. Então, assim, por isso que a gente fala, né, Carol, dar dicas a gente pode até dar, mas nem tudo vai funcionar para todo mundo. A gente precisa de avaliar, porque é muita coisa envolvida para a gente conseguir estruturar, organizar e potencializar uma rotina. Por isso que tudo tem que ser de forma individualizada, né? Então, Sim, nós vamos trazer, pessoal, várias dicas, várias coisas que funcionam com alguns pacientes, não vai funcionar com todos, né? Então, a gente precisa de saber, a gente precisa de vocês, para que vocês tragam qual é a particularidade do idoso que vocês cuidam, né? Do familiar de vocês, para que a gente consiga pensar em dicas que sejam úteis para vocês, né? Devido ao avançar da hora, a gente vai encerrando por aqui. Eu preciso só passar para vocês qual é a palavra da frase premiada. Então, a palavra é prolongar. Então, palavra da frase premiada é prolongar. Então, anotem aí que a gente vai precisar dessa palavra ao final, tá bom? Na próxima semana, dia 11 de agosto, a gente vai ter o nosso segundo módulo, que é sobre alimentação. A gente vai ter a participação de uma nutricionista e uma fonoaudióloga. Então, a gente vai falar sobre aquele idoso que está comendo muito, ou aquele idoso que está tendo dificuldade e não quer comer nada, ou aquele idoso que está com paladar seletivo, né? Gosta muito de doce, ou gosta de uma comida um pouco mais salgada. O que a gente pode fazer para ajudar, né, na rotina desse paciente? E o que fazer quando o idoso ele começa a apresentar alguns engasgos, está com dificuldade de comer? O que a gente pode fazer para cuidar, né, da alimentação que seja uma alimentação segura desse idoso, tá? Então, conto com vocês na próxima semana, no mesmo horário, né? Então, dia 11 de agosto, às 15 horas, a gente encontra com vocês aqui no Zoom. E eu preciso que vocês peçam, por favor, que respondam um questionário que a gente mandou agora no chat. Esse questionário vai servir para a gente melhorar os próximos módulos, né? Que a gente consiga entregar para vocês sempre uma oficina bem que atenda a expectativa de vocês, tá bom? Então, eu queria passar a palavra para a Paula, que é a nossa Eu só quero realmente agradecer muito a Ludmila e a Mais 60 Saúde, tá? Pela oportunidade. O curso foi incrível e eu encontro com vocês na próxima semana, tá? Às 13 horas. Obrigada. Às 15 horas, desculpa. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, Carol, a Paula. Então, boa tarde, pessoal. A gente agradece a participação de todos. Então, a gente encontra com vocês na próxima semana, tá bom? Dia 11 de agosto, a gente encontra com vocês aqui no Zoom novamente. Então, nos sigam nas redes sociais, venham conhecer a Clínica Mais 60 Saúde, Audiotex, caso vocês não conheçam, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, Mais 60. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.